Olá, hoje eu estou aqui para apresentar a pesquisa que desenvolvemos, cujo tema é a invasão cultural e a evasão escolar na educação de adolescentes, jovens e adultos. Pesquisa essa desenvolvida por mim, Sara Cristina Maurício Paulino, graduada no curso de Pedagogia do Centro Universitário Unifazam, e também pela doutora professora Regina Alves Costa Fernandes, doutora e professora do curso da Unifazam de Pedagogia, a quem eu muito agradeço por todo o apoio durante essa trajetória de pesquisa. Aqui nós temos uma problemática que norteará toda a nossa pesquisa, que é a questão: qual é a inter-relação entre o conceito de violência simbólica presente em Pierre Bourdieu e o conceito de invasão cultural presente em Paulo Freire? Nós, a partir disso, nosso objetivo geral é refletir como esses dois conceitos podem nos levar a uma análise crítica e um diagnóstico sobre a situação da educação de adolescentes, jovens e adultos. Para isso, a gente usou como metodologia a abordagem documental qualitativa sobre a realidade apresentada, trazendo dados que são qualitativos e nos levam a essa reflexão crítica fundamentada nesses autores que são tão importantes para a gente refletir a educação. Antes de mais nada, quando a gente pensa em EJA, a gente deve pensar em todo um processo de exclusão instaurado nessa modalidade de ensino. A sua exposição, ela se refere a um problema que surge a partir da realidade educacional brasileira. E quando nós trazemos à tona o debate, a gente traz também à tona a questão da evasão escolar. E nós pretendemos dar visibilidade para esse problema. E aí a gente surge os conceitos de invasão cultural de Paulo Freire, onde a gente busca respostas ali. E eu quero trazer uma citação de Paulo Freire, que a invasão cultural nada mais é do que, ao desrespeitar todas as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes a sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade ao inibirem a sua expansão. Então, o que é a invasão cultural? Nada mais é do que a capacidade do invasor de transgredir, desconsiderar, rejeitar, diminuir a cultura do ser invadido. E a EAJA, ela deve cuidar para não ser esse lugar propício da perpetuação do antidiálogo, do engessamento das culturas oprimidas, da invasão cultural. A EAJA, ela deve ser aquela que promove uma aprendizagem formal na vida adulta e não negar e não cercear esse direito de construir um conhecimento crítico nesses estudantes que regressam à escolarização. Os conteúdos programáticos, eles não podem formar um compilado de ações educativas desconexas sem qualquer significado para quem dela é o sujeito da aprendizagem. É preciso refletir que esses estudantes, ao regressarem à escola, eles já trazem consigo uma bagagem cultural, uma construção empírica e informal do conhecimento que os fizeram ser agentes e sujeitos dentro da sociedade com aquele material, com aquela bagagem que eles criaram. E elas são importantes porque o conhecimento científico e crítico deve partir dali, desse ponto. E aí a gente chega no conceito de violência simbólica, que é um tipo disfarçado, escamoteado e sutil que ocorre no nível cultural. Assim, é esse mecanismo que faz com que os indivíduos vejam como naturais as representações ou ideias sociais dominantes. Os sujeitos não se percebem como vítimas dos mecanismos ideológicos. Quando nós falamos em EJA, nós não estamos nos referindo a qualquer jovem adulto, mas a um sujeito que teve a escolarização básica incompleta ou jamais iniciada, de um meio social desfavorecido e que teve o seu direito de estudar negado. Os alunos da EJA que abandonam a escola às vezes assumem que não permaneceram na escola devido à sua própria incapacidade cognitiva. E é importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico dominante, e isso não sou eu que falo, mas Paulo Freire, a inculcação nos dominados da responsabilidade por sua situação.
Nesse sentido, o trabalho docente ele pode ser crucial enquanto mediador da construção do conhecimento por sujeitos da aprendizagem que são ativos no processo. A maturidade da vida adulta nesse alunado nos leva a refletir que práticas tradicionais já não cabem mais e é preciso aproveitar esse conhecimento que esse aluno traz para a gente poder entendê-lo como sujeito pensante e assim construir essa jornada rumo à emancipação. Como consideração final, eu quero deixar claro aqui que o nosso trabalho nós propusemos a pensar de forma crítica a respeito desses processos de exclusão que permeiam a EAJA e como os conceitos de invasão cultural e violência simbólica estabelecem relações de conexão. Percebe-se que os sujeitos da EJA, ao ingressar na idade adulta ou retornarem aos espaços escolares em idade não regular, buscam uma nova chance, que já havia sido cesseada na infância. Mais do que nunca, disputam com a escolarização o lugar de prioridade na vida desses estudantes da EJA, os levando à difícil tarefa de conciliar tantas questões internas e externas a fim de dar continuidade à sua escolarização. Então, eu gostaria de agradecer ao CONEDU a oportunidade de apresentar esse trabalho e dizer que a educação, ela sempre sendo essa reflexão, esse lugar de reflexão para nós, como pedagogos, nós vamos poder entender que a gente precisa refletir a singularidade que a EJA tem. Ela é específica, ela é um lugar da educação próprio, ela não deve ser um reaproveitamento do que é feito na educação infantil, na educação de crianças, ela deve ser, sim, uma educação própria, com reflexão própria, entendendo esse sujeito tal qual ele é. Muito obrigada à minha professora, doutora Regina, e a todos que estão participando desse congresso maravilhoso.